Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. E vamos lá, nossa última aula da apostila de número 3, tá? Com essa aula aqui a gente encerra essa apostila de número 3 e, claro, né? Vamos dar início à apostila 4, ok? Então, abre aí sua apostila na página 327, ok? Módulo 25. E o módulo 25 é sobre o quê? Sobre os peixes, tá bom? Então, peixes continuam a nadar. Então, enquanto as primeiras plantas e alguns invertebrados que a gente viu em outras aulas aí, né, os insetos, quando eles começaram a ocupar o ambiente terrestre, ao mesmo tempo, tá? No ambiente aquático, surgia agora um novo grupo de craniados. Que grupo é esse? Os peixes, tá bom? Os peixes propriamente ditos mesmo. Por quê? Porque agora esses animais, eles têm mandíbula, tá bom? Lembra que a gente já estudou um outro grupo que eram animais com crânio, mas que não tinham mandíbulas, né? Agora não, agora são os peixes. Eles têm crânio e eles têm mandíbula, certo? Então, temos aqui, né, de acordo com os registros fósseis, né, esse foi um dos primeiros peixes a apresentar mandíbulas. E ele viveu aí há cerca de 400 milhões de anos, tá bom? Então, antes, né, da gente começar a estudar as mandíbulas e as consequências do seu aparecimento, você deve lembrar o quê? No módulo 20, tá, especificamente, a gente aprendeu sobre cordados craniados, certo? Que, além deles possuírem crânio, certo? São craniados, então eles têm crânio, certo? Eles também apresentam uma novidade evolutiva interessante com relação aos protocordados. Que novidade é essa? A coluna vertebral, certo? Então, como já estudado, né, durante o desenvolvimento do embrião, lembra a notocorda, aquele bastão flexível, ele desaparece e vai sendo substituída por uma estrutura, né, muito mais rígida e com vértebras, que a gente chama de coluna vertebral. Então, os craniados, né, os cordados, que têm notocorda, esse bastão flexível, além de terem crânio, certo? Eles têm a coluna vertebral. Então, quando nós falarmos de cordados craniados e eles têm coluna vertebral e têm crânio, é a mesma coisa que a gente dizer vertebrados, ok? Então, a partir de agora, do grupo dos peixes, a gente vai estudar que grupo? O grupo dos seres vertebrados. Eles têm crânio, eles têm coluna vertebral, certo? São os vertebrados. Lembra bem disso. Seguinte, o surgimento do crânio e da coluna vertebral foi muito importante, tá? Por quê? Porque, entre outros fatores, favoreceu o aumento de tamanho de alguns animais, certo? E as vértebras que formam a coluna vertebral puderam agora sustentar corpos mais robustos, né? Enquanto o crânio faz o que agora, né? Ele passou a proteger as estruturas do sistema nervoso. Então, olha aqui o esqueleto interno de um peixe ósseo, né? Você consegue ver vértebras, certo? Coluna vertebral com vértebras. Você visualiza o crânio, certo? Tem maxila superior, maxila inferior, porque agora esse animal pode abrir e fechar a boca, certo? Ele tem mandíbula. Essa é uma novidade evolutiva muito importante. Agora, como que se deu a evolução dos peixes, certo? Então, você deve lembrar que os primeiros craniados, né, os primeiros vertebrados, assim como as atuais lampreias, as feiticeiras, elas tinham uma boca circular, sem estrutura alguma que permitisse o animal morder e mastigar suas presas, né? Então, alguns milhões de anos após o surgimento dos primeiros craniados, uma estrutura diferente começou a aparecer em algumas espécies desses animais. Então, olha aí na imagem. O evento número 1, né, é a aquisição de mandíbulas. Então, essa novidade evolutiva, aliada, né, a uma habilidade de nado cada vez melhor, permitiu a esses peixes se tornarem o quê? Predadores mais eficientes, com uma dieta mais variada. Além disso, olha só, a mandíbula funciona também como uma estrutura de ataque e defesa. Então, eles puderam se defender melhor dos seus predadores. Olha quantas vantagens
né, uma estrutura que muitas vezes você fala assim, ah, só uma mandíbula? Que nada, olha quantas vantagens. A aquisição de mandíbula permitiu a esses vertebrados, né? Então, essas características foram fundamentais para o sucesso evolutivo dos peixes, que passaram a viver nos mais diferentes ambientes, incluindo aí as profundezas dos oceanos, os rios, os lagos. E, em alguns casos, nós vamos ver até fora da água. Aí você fala, nossa, peixe fora d'água? Sim, nós temos a piramboia amazônica, que é um representante aí dos peixes que consegue viver um período fora da água, tá? Então, essa sequência de eventos que vocês têm aí é a evolução, né? As características que foram sendo selecionadas, né? Lembra lá de seleção natural, né? Os seres vivos foram sobrevivendo de acordo com as características mais positivas, né? Lembra, os mais aptos, certo? Então, há cerca de 420 milhões de anos, duas linhagens de peixes evoluíram separadamente. E é isso que a gente vai estudar agora. Estamos falando dos peixes. Mas tem duas linhagens, tá bom? Uma delas é qual? Os peixes com cartilagem, certo? Como assim? A coluna, né? As vértebras dele, todos os, entre aspas, ossos, né? Não são ossos, são todas estruturas feitas de cartilagem. Enquanto tem, sim, né? Peixes que têm osso, propriamente dito, tá bom? Então, alguns peixes têm o esqueleto feito de cartilagem, certo? E o outro grupo tem o esqueleto de osso, tá bom? Vamos ver quem são esses representantes, então, tá? Vamos começar pelos peixes cartilaginosos. Então, os peixes cartilaginosos mais conhecidos são os tubarões, certo? Também chamados de cações, mas também tem as raias. Só que além deles, tem um peixe muito estranho, tá bom? Que se chama, olha, quimera. Quimera é por conta que esse nome aí ó, faz alusão a um ser da mitologia grega, a quimera, que é um monstro com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. Peraí, mas como assim? Um peixe com cabeça de leão? Não tem nada a ver. Acontece que é um peixe, né, que dizem, né, muitas pessoas, quando observam a quimera, fala que lembra, né, a cabeça dele lembra a de um coelho, certo? A cauda parece de um rabo de gato, tá? Esse peixe tem aí 10 centímetros, então essa é a quimera, tá bom? Que quem classificou, quem olha muitas vezes acaba não vendo propriamente um peixe, vê aí uma mistura de outros animais. Nós temos outros exemplos de quimera, tá bom? Agora, esses peixes cartilaginosos, olha, todos, tá bom? Todos os peixes cartilaginosos possuem um esqueleto cartilaginoso, isso é óbvio, né? E a maioria das espécies é marinha, certo? Mas tem alguns que vivem em água doce. Lembra que quando a gente fala de espécie marinha é porque vive em água salgada, certo? Mas também tem alguns representantes aí de água doce, ok? E agora, olha só, a presença de escamas placoides é uma característica exclusiva dos peixes cartilaginosos. Agora, o que são escamas placoides? Porque você sabe que peixe tem escama, mas escama placoide, então vamos ver isso daqui, né? Então, escamas placoides, elas são formadas por um material chamado dentina, tá? Que também está presente nos nossos dentes, que é o que faz eles terem grande dureza, né? Então, essas escamas possuem uma espécie de espinha voltada para a parte posterior. Então, se você passar a mão sobre um cação, no sentido da cauda para a cabeça, sentirá a aspereza da pele. Tá? A estrutura desse tipo de escama e dos dentes dos craniados com mandíbulas é muito semelhante, sendo por isso considerado uma evidência de que os dentes tenham sido formados a partir de escamas modificadas ao longo da evolução, certo? Agora, quem são os representantes dos peixes cartilaginosos? Nós vemos que são os tubarões, as raias e as quimeras. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre as raias, tá? Mas também tem gente que chama de arraias. Não tá errado, não. As duas nomenclaturas estão corretíssimas, certo? Então, quem são as raias?
As raias são peixes bem achatados, cuja boca se localiza na região ventral, que é a parte de baixo do animal, certo? Então, anota aí, grifa na sua apostila, porque essa é uma característica que diferencia os peixes cartilaginosos dos peixes ósseos. Só os peixes cartilaginosos têm a boca na região ventral, na parte de baixo, tá? Essas raias, né, elas se alimentam principalmente de moluscos, de crustáceos, tá? E a raia elétrica, que a gente também chama de treme-treme, ela é conhecida pelos choques elétricos, certo? Que paralisam suas presas ou os inimigos naturais. E aí você tem uma imagem da raia elétrica e ela pode atingir até, olha, 54 centímetros de comprimento. Mas também o mergulhador, olha só, ao ser atingido, ele pode ficar desacordado, né? Já que dá um choque elétrico na pessoa, claro, né? Agora, a gente também tem a raia amarela, tá bom? Tem uma imagem dela aí, olha só. E essa raia, assim como outras também, né? Tem um ferrão na cauda. E esse ferrão ele é usado como defesa, certo? Contra predadores, contra inimigos naturais. É um ferrão extremamente duro, ele chega a rasgar botes, furar cascos de barco, tá? Só que além disso, esse ferrão ele tem substâncias tóxicas que em seres humanos vai causar muita dor e pode levar à morte, né? A gente sabe dos acidentes com arraias, a gente realmente deve evitar, né? Outro representante do grupo dos peixes cartilaginosos, tubarões. Então, os tubarões, tá? Ou cações, como a gente também conhece, eles são muitas vezes lembrados, né, pelo fato de atacarem seres humanos. Só que isso, gente, raramente acontece, tá? Ataques de tubarões a seres humanos é coisa rara, tá? Acidentes fatais com surfistas, tá? Eles ocorrem quando? Quando o tubarão confunde essas pessoas com uma presa. Então, confunde com um peixe, tá? Confunde com animais aí que fazem parte da sua dieta, né? E esses eventos são muito menos frequentes do que com ataques de cobras peçonhentas, tá? É que impressiona, né, por ser um animal grande, né? Mas lembra, né, nós estamos invadindo o habitat dele. Ele está só se defendendo, certo? Então, os tubarões, apesar de grandes, tá? Eles preferem presas menores e mais fáceis de capturar que os seres humanos. Então, estes, né, os seres humanos, eles só são atacados por acidente ou quando não resta outra opção de alimento. E aí, quando a gente fala assim, quando não tem outra opção, né, por conta da falta de alimento, é por conta da poluição e da pesca descontrolada. Aí os tubarões acabam ficando realmente sem opção, certo? Então, ao invés desses tubarões, né, serem só associados a ataques a seres humanos, eles deveriam ser lembrados por sua importância na participação da teia alimentar marinha. Por quê? Porque eles são predadores de várias espécies de animais. E é lógico, né? Vai manter o equilíbrio de todas essas populações, certo? Agora, os tubarões, eles têm interessantes formas de percepção do ambiente. Você já deve ter escutado falar, então a gente só vai destacar aqui, certo? Eles enxergam no escuro, tá bom? Eles enxergam melhor que os gatos. Olha que interessante. E claro, né, isso vai permitir caçar nas profundezas do oceano. Ali a luz não é uma das mais dos fatores mais presentes, né? Muitas vezes nem chega ali. O olfato é seu sentido mais apurado. Eles conseguem aí sentir o cheiro de uma gotinha de sangue na água a mais de 30 metros de distância. Uma gota de sangue, certo? Dissolvida na água, ele consegue perceber a 30 metros de distância. Claro que o olfato é apuradíssimo, né? E eles também são bastante sensíveis às vibrações que ocorrem na água, tá? Então pode ser uma presa tentando fugir, ele já consegue perceber e, é claro, já vai atrás, certo? Aqui tem alguns tubarões, certo? Tubarão branco, que pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 3 toneladas, certo? Já foi aí protagonista de filmes, né, como Tubarão. Embaixo você tem o tubarão-tigre, que é um predador comum no litoral brasileiro, principalmente na costa nordestina, onde alguns acidentes com surfistas
tem ocorrido nos últimos tempos. E ele pode chegar a 6 metros. Agora, olha do lado. Pode parecer estranho, mas é justamente o formato da cabeça que faz o tubarão-martelo se orientar e se locomover na água com muita eficiência. E esse animal também pode chegar aí a 6 metros de comprimento, ok? Gigantes pacíficos. Como assim? Olha só. Algumas espécies de tubarões e raias são os maiores peixes dos oceanos. Então, primeiro nós temos aí a raia jamanta, tá bom? Olha a imagem dela aí. E comparando com o ser humano, né? A raia jamanta é a maior conhecida e pode atingir 7 metros de largura e pesar 2 toneladas. Só que apesar, né, de todo esse tamanho, inofensiva, tá? Agora, olha o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, que pode chegar a 18 metros de comprimento e pesar 12 toneladas, tá? Então, os dois, apesar de serem gigantescos, são inofensivos. Olha o motivo. Eles alimentam-se de seres microscópicos, eles se alimentam do plâncton, tá? De vez em quando come peixe. Então, não quer nada com o ser humano mesmo, ok? Atividade. Você tem agora um criptograma para resolver, ok? Você já fez vários criptogramas, então já vai lembrando, né? Letras iguais, números iguais, porém, fica aqui uma observação. Tá vendo que eu evidenciei ali um número 8? Aquele número 8 não é o número 8 de verdade, tá bom? Porque tem outro número 8 aí e não são iguais, tá bom? Esse que eu destaquei é uma letra diferente, tá bom? Vamos lá. Peixes ósseos. Lembra? O que tem esqueleto feito de osso. Agora, na evolução dos peixes com esqueleto ósseo, nós podemos distinguir 3 grupos. Então, quais são esses 3 grupos de peixes com esqueleto ósseo? Primeiro, peixes com raios nas nadadeiras. Olha a imagem aí. Esses raios nas nadadeiras, eles auxiliam na locomoção, ok? E aí nós temos tilápias, sardinhas como representantes desses peixes ósseos com raios na nadadeira. Nós temos outro grupo, peixes com nadadeiras lobadas, que são as estruturas que nós vamos ver mais tarde, né? Que deram origem às pernas, tá bom? Presente num grupo chamado de selacanto, que é um peixe que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas também, olha, tem um grupo de peixes ósseos, né? Peixes com esqueleto ósseo, que são peixes com pulmão. Interessante, né? E, claro, esse pulmão, né, é o órgão que permite a respiração pulmonar além da branquial nos peixes pulmonados. E aí, lembra que eu falei no começo da piramboia, um peixe da Amazônia? Ela é um peixe com pulmão, tá bom? Filogenia. Olha só, nós temos em cima, né, uma filogenia que já foi apresentada para vocês no módulo 20. E embaixo nós temos a árvore filogenética de parte dos craniados. Você vê que parou aí no grupo dos anfíbios. Mais para frente tem mais. Então, foi cortada aí porque o que interessa está evidenciado aí, certo? Então, a primeira filogenia já foi apresentada para vocês no módulo 20. E o grupo dos peixes, que estão indicados, né, nessa filogenia de cima, eles foram incluídos na segunda filogenia, que para vocês está aí embaixo. A primeira novidade evolutiva compartilhada por esses peixes, né, que são divididos em 3 grupos, é qual? Isso dos peixes ósseos, né? É a bexiga natatória, tá bom? O que é a bexiga natatória? É um órgão relacionado com a capacidade do animal flutuar na água. No próximo slide eu vou mostrar isso melhor para vocês. O pulmão é uma novidade evolutiva que surge, olha aí na imagem, né, na filogenia de baixo. O pulmão ele surge nos peixes pulmonados, ok? No ancestral do selacanto e dos peixes pulmonados também evoluiu a nadadeira lobada, estrutura carnosa que viria a originar as pernas dos vertebrados, que a gente vai estudar mais para frente. Então, a diversidade dos peixes ósseos ela é enorme.
Eles apresentam várias formas, tamanhos e vivem em águas rasas, profundas, doces, salgadas. Apresentam ainda adaptações importantes no modo de perceber o ambiente, de se alimentar, reproduzir, locomover e defender, certo? Nós temos diversidade entre os peixes ósseos. Mas agora vamos ver o quê? A bexiga natatória, tá? Então, olha a localização dela aí, certo? Essa é uma estrutura presente apenas nos peixes ósseos, ok? Então, a bexiga natatória é uma espécie de bolsa interna flexível ligada ao tubo digestório dos peixes ósseos, que pode se encher de gases e se esvaziar, como se fosse uma bexiga de festa, por isso bexiga natatória. Dessa forma, né, enchendo e esvaziando, o peixe pode controlar a sua flutuação na água, sem usar as nadadeiras. Então, quando ele quer ficar mais embaixo, esvazia a bexiga natatória. Quando quer ficar mais acima da água, infla essa estrutura, certo? É só mudando a densidade do corpo, certo? Que ele vai conseguir subir e descer. Não sei se vocês já repararam, né, em peixes de aquário, que muitas vezes ele está aparentemente paradinho, né? Não está se locomovendo e nem mexendo as nadadeiras, está só abrindo e fechando a boca. Mas ele está subindo e descendo, subindo e descendo. Então ele está enchendo e esvaziando essa estrutura que a gente chama de bexiga natatória, ok? Agora vem mais uma curiosidade. Olha só, por que num cardume os peixes dificilmente se tocam? E aí você vai lembrar que cardume é um conjunto de peixes, né? Então, os peixes de um cardume não se orientam com visão ou olfato, tá bom? Que é bem desenvolvido em várias espécies. Mas eles se orientam, olha, com um órgão chamado linha lateral, que lhes permite perceber as vibrações na água geradas pelo movimento de outros peixes e de animais. Então, a maioria dos peixes ósseos e também os peixes cartilaginosos possui a linha lateral, tá bom? Então, no contorno de todo o corpo, como está mostrando na imagem, tem essa estrutura, certo? Que é um órgão aí sensitivo do peixe e consegue perceber a vibração. Então, o peixe que está do lado dele, ele consegue perceber para onde que ele se movimentou e aí eles não se tocam. É muito bonito de ver, né, a dança dos cardumes, né? Eles fazem balés maravilhosos, certo? E aí, olha só, a maioria dos peixes ósseos tem o corpo coberto por escamas, certo? Só que são escamas diferentes das dos peixes cartilaginosos. Os poucos que não possuem escamas, e aí a gente tem o bagre, tá bom? São chamados de peixes de couro, apesar de não ser o mesmo couro dos mamíferos, tá bom? Todos os peixes cartilaginosos e a maioria dos peixes ósseos respiram por meio de brânquias, certo? Ou guelras. Só que quando a gente fala respira, a gente está falando de trocas gasosas, certo? Entra oxigênio, sai gás carbônico, ok? Então, como que acontece? Olha aí na imagem. A água entra pela boca do peixe, certo? Passa pelas brânquias e sai pelo opérculo. Opa, o que é opérculo? Olha aí na imagem. Opérculo é uma estrutura óssea, certo? Então, é uma estrutura que aparece só nos peixes ósseos, ok? Então, ela é uma estrutura óssea que protege as brânquias, certo? Estrutura óssea que protege as brânquias. Olha na imagem de cima e na de baixo. Levantando o opérculo, você vê o que embaixo? As brânquias, ok? Agora, a água entra pela boca do peixe, passa pela brânquia e sai pela brânquia, ok? Só que quando a água passa pelas brânquias, o gás oxigênio que está dissolvido na água vai para onde? Para o sangue do peixe. E o gás carbônico? Sai em direção à água, ok? Então, as brânquias, elas são locais de trocas gasosas. O oxigênio que está dissolvido na água passa pela brânquia e vai para o sangue. E o sangue entrega para a brânquia o gás carbônico que dissolve na água, certo? Essa é a maneira do peixe respirar na água, através de brânquias, ok? Os peixes que provavelmente deram origem aos primeiros vertebrados terrestres
tinham nadadeiras lobadas. O que é uma nadadeira lobada? Nadadeira lobada. É uma nadadeira que tem formato arredondado, que lhes permitiam, então, sustentar o corpo fora da água e, de alguma maneira, caminhar. Os ossos que formavam essas nadadeiras devem ter originado, então, os braços, pernas, mãos e pés de quem? Dos anfíbios, que é o próximo grupo que a gente vai estudar. Atualmente, o selacanto ele pode atingir 1,8 metro de comprimento e é a única espécie de peixe atual que possui esse tipo de nadadeira. Então, olha aí, o selacanto. Olha como que a nadadeira dele é toda arredondada. Agora, olha que interessante na legenda dessa imagem. Pensava-se que o selacanto estivesse extinto há pelo menos 70 milhões de anos. Só que foi uma tremenda surpresa quando, em 1938, pescadores capturaram um selacanto vivo na costa da África do Sul. Então, cientistas ficaram bastante intrigados com a descoberta e por isso esse peixe é chamado de fóssil vivo, porque ele é tão antigo, né? Mas ainda os representantes existem, né? Conseguiram aí encontrar representantes vivos, não só fósseis propriamente ditos, né? Outra aquisição importante para os primeiros peixes que ocuparam o ambiente terrestre foram os pulmões, que possibilitaram então as trocas gasosas com o ambiente de modo mais eficiente que as brânquias, certo? As brânquias elas são ideais para o meio aquático, mas o animal que é terrestre não dá, tem que ser por pulmões. Então, poucas espécies de peixes atuais respiram por pulmões. E a piramboia amazônica, olha só, ela é uma espécie que respira por pulmões e ela atinge aí 1,25 m. Então, como que é essa adaptação da piramboia, né? Na época da seca, a piramboia, que habita certos rios aí da Amazônia, ela permanece enterrada em casulos até que volte a chover. Só que aí ela fica nesse tempo aí respirando apenas por pulmões. E quando ela nada, aí ela respira por brânquias. Então, seus dois pares de nadadeiras são finos e carnosos. Então, ela tem essas duas adaptações. Se ela está nadando, ela utiliza as brânquias. Se ela está passando por um período de seca, a água não está sendo, né, favorável, ela tem os pulmões para conseguir respirar. Agora vem uma questão muito interessante. Não confunda, tá? Os vertebrados aquáticos, porque não é tudo que está na água que é peixe. A gente sabe disso. Então, não confunda. Cavalo marinho é um peixe, tá vendo aí? Ele é um peixe. Mas olha, a baleia é um mamífero aquático. Cobra d'água é outro grupo, é um réptil, né? Assim como o jacaré. O boto também é um mamífero. E a moreia também é um peixe. Então, não confundam esses. Mas tem mais, olha só, tem mais vertebrados aquáticos. Enguia, peixe, assim como o peixe morcego que está embaixo. Peixe morcego é bem curioso, gente, porque ele meio que anda, né, no fundo do mar e anda de um jeito bem estranho, tá bom? Leão marinho e foca, mamíferos, enquanto tartaruga marinha e o tracajá são répteis, ok? Então, ó, para encerrar esse módulo, você tem algumas atividades para resolver, né? Então, a atividade de número 2, na página 338, você tem 10 características listadas, tá? Características que foram apresentadas aí para vocês durante a aula. Então, mandíbula, bexiga natatória, crânio, escamas, tá? Esqueleto ósseo. E aí você tem 5 grupos de seres vivos aí, né? Que podem ser peixes ou não. E você vai dizer quais características eles apresentam, ok? Depois você tem 2 testes para resolver, certo? E a tarefa de casa. A tarefa de casa dessa vez, ela já é a tabela, né, que compara aí os grupos animais, tá bom? Então é uma tabela que você vai comparar características dos peixes agnatos, então nós temos as lampreias, e vai comparar as características dos peixes cartilaginosos, quais? O tubarão branco e a raia elétrica, que a gente também pode colocar aí como a raia treme-treme, que elas vão ter características muito parecidas,
ok? Então, na nossa aula online, eu vou fazer as correções e até lá, pessoal!